Professora Nina, professor Celso, a gente vai felizmente caminhando aí, né, para as partes finais da nossa conversa. E o senhor agora, professor Celso, falou, enfim, né, da titularidade do senhor, quer dizer, nós estamos agora no final dos anos 80, abertura democrática, o Brasil está passando por transformações importantes. E acho que a partir do final dos anos 80 e dos anos 90, o senhor vai assumindo um papel na vida do Brasil e na vida da faculdade que expressa até uma certa alma da escola, até uma certa areté da escola, né? Que o senhor é um grande representante, que é de um professor, um homem do direito, mas que não é só um homem do direito, quer dizer, o senhor é um intelectual público, nos anos 80, 90, escreve na Folha, está acompanhando a Constituinte, trabalhando com o Dr. Ulisses, e ao mesmo tempo um homem que vai ter vida política ativa, né? A fundação, né, o senhor é daqueles intelectuais que estão envolvidos na recriação dos partidos, a fundação do PSDB, o senhor vai ser ministro 3 vezes nos anos 90, vai ter cargos importantes, assumir depois a presidência da FAPESP. Então, queria que o senhor contasse um pouco desses anos para a gente, quer dizer, estou usando como marco aqui a titularidade para frente, mas a partir dessa ideia, quer dizer, a consolidação do senhor como professor titular, o seu papel na vida pública, o senhor vai ganhar um jabuti, vai virar membro da Academia Brasileira de Letras no comecinho dos anos 2000, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, o senhor como um intelectual público, ao mesmo tempo exercendo também posições políticas relevantes, quer dizer, sendo um homem com vida ativa política. Então, conta um pouco disso, professor, a redemocratização, os anos 90 e os anos 2000. Bom, eu acho que foram anos muito densos e muito voltados à redemocratização e muito voltados à expectativa do término do regime militar e de uma transição democrática. E eu procurei contribuir para isso na medida do possível. Trabalhando com colegas, trabalhando com amigos, enfim. Das figuras públicas com as quais eu tive convívio, antes de chegar no Fernando Henrique, 2 eu gostaria de destacar, o Dr. Ulisses e o Montoro. O Dr. Ulisses era uma figura muito interessante, grande figura, um grande homem público, também um homem de muita coragem. E foi a pessoa que foi, assim, o grande estadista da sociedade civil na condução da redemocratização. E que sabia conduzir o então MDB, que se dividia entre autênticos e moderados, porque ele era, ao mesmo tempo, o autêntico e o moderado. Não? E ele sabia traduzir isso numa atuação fecunda. E eu, então, Ulisses também tinha sido do PSD, o antigo PSD, portanto eu tinha também uma relação que já vinha de família, do tio Horácio, e eu creio que procurei ajudá-lo nesse processo. O Montoro era uma figura também muito interessante. E o Montoro era um exemplo de uma pessoa voltada para a construção de um espaço público democrático. E o Montoro também era um homem aberto ao novo, ao meio ambiente, à descentralização, tanto que ele fez do governo dele uma escola de figuras públicas, porque todos os homens públicos de relevo passaram pela experiência do convívio com ele. Não? Ele gostava muito de fazer uma citação do Teilhard de Chardin: tout ce que monte converge. É pela elevação que você chega à convergência. E ele foi um grande tecelão desse processo. Agora, a pessoa com a qual eu sempre me relacionei foi o Fernando Henrique. Não? Quando o Fernando Henrique foi
aposentado compulsoriamente, eu já tinha com ele um bom convívio. Ele venceu o concurso de ciência política na USP, então ele reunia as pessoas que estavam interessadas no assunto, então dava sempre uma conversa muito boa. E aí ele resolveu, depois de aposentado compulsoriamente, criar o SEBRAP. E eu entrei no SEBRAP desde a primeira hora. E o SEBRAP, na medida em que o tempo foi passando, foi desempenhando também uma função na elaboração de políticas públicas, não? Estudando a cidade de São Paulo e os seus problemas. E aí também veio uma aproximação do Dr. Ulisses e do MDB com o Fernando Henrique. E também, enfim, com certas outras articulações, como, por exemplo, o Gasparian, que editou Opinião, que foi um jornal importante, mais argumento. Então, são todos componentes desta coisa. Então, sei lá, eu ajudei a preparar um programa do MDB, o PMDB, sobretudo, na parte de política externa. Fiquei... Quando o Collor me convidou para o Ministério, porque eu escrevia bastante sobre política externa, eu era sempre o nome mencionado. O Celso conhece política externa, etc. E tal. E o Collor resolveu fazer, então, o tal Ministério dos Notáveis para ter uma credibilidade que lhe estava faltando. E aí, quem foi chave para a minha inclusão foi o Marcílio Marques Moreira, que era um grande amigo. Aí eu me lembro de ter ido conversar com o Montoro, que o PSDB tinha dito que não participava. Aí eu perguntei para o Montoro, o que o senhor acha e o que o senhor sugere? Ele disse, peça licença do partido e aceite. Coisa que eu fiz. E que depois, naturalmente, eu ajudei a campanha do Fernando Henrique, sem dúvida nenhuma. Ajudei, escrevi, etc. e tal, que foi o período da minha vida mais ativa, não? Eu falei sobre o imprevisto, não? E que o imprevisto tem o seu papel. É possível que eu tivesse um certo rumo, um certo sentido de direção. O professor Antônio Cândido conta que eu conversando com ele, eu era estudante dele, da faculdade, e aí ele, naturalmente, como bom professor e orientador, perguntou, Celso, o que você quer ser? Ele disse, olha, eu quero ser catedrático de Filosofia do Direito e ministro das Relações Exteriores. Isso assim, com aquela empáfia de jovem. Bom, deu certo, né? Podia não ter dado. Mas nem sempre aquilo que você pensa que você quer acaba sendo o melhor daquilo que você faz. Eu acho que o período em que eu fui embaixador em Genebra, junto aos organismos internacionais, foi um período excepcional e um período onde as coisas funcionaram muito bem. A OMC estava se consolidando, o sistema de solução de controvérsias também estava, a minha experiência e reflexão sobre direito internacional econômico me deu um repertório próprio, eu consegui a simpatia e a boa vontade dos demais integrantes do conselho, dos embaixadores, e funcionou. O diretor-geral da OMC no meu período era o Renato Ruggiero, ótima figura,
enfim, e mas como todo bom italiano, ele era um peninsular, não? Então, aí o pessoal do secretariado dizia, olha, vá lá falar com o Ruggiero, porque ele está muito nervoso, o senhor acalma ele. Então, lá eu ia falar com o Ruggiero, etc. E assim tive experiências muito construtivas, também na consolidação. Nós estamos falando aí dos problemas do Supremo, não? Foi no meu período lá que se redigiu o regimento do órgão de apelação. E o que estava escrito lá, na rodada Uruguai, era de que eles redigiriam o regimento em coordenação com o presidente do órgão de solução de controvérsias, que Então, fui eu que coordenei junto com os membros. E foi muito interessante, porque eu achei muito interessante, porque eles eram todos muito experientes, não? Inclusive o primeiro, que era o Júlio Lacarce, que tinha sido um grande embaixador, conhecia aquilo muito bem, e eu negociei várias coisas. Uma das coisas que eu negociei, que o tema do órgão de solução, o Dispute Settlement Body, o regimento, diz que é uma Câmara de 3. E eles decidem com base na Câmara de 3. E eu achei que era pouco, que valia a colegialidade, Então, eu acabei com eles construindo uma solução prater legem. A decisão é do colegiado da Câmara de 3, mas a Câmara de 3 informa os demais. E eles discutem a decisão. A Câmara de 3 decide, mas há uma circulação das ideias. Esta, por exemplo, foi uma experiência entre muitas, muito rica. Enfim, aí são coisas também únicas. Eu conto só mais uma história. Os funcionários da OMC tinham recebido a promessa que os salários deles, implantado a OMC, seriam equiparados aos do Fundo e do Banco Mundial. E isso não acontecia. Não acontecia porque a única área onde os europeus tinham controle, os países e não a comunidade, era o orçamento da OMC. E aí seguravam, não? Também os alemães seguravam, e os americanos seguravam, ninguém queria fazer, e etc. E os funcionários estavam inquietos. Então, um belo dia, eu fui informado, eu era o presidente do Conselho Geral, que eles iam tomar a sala fazer uma ocupação. Melhor estilo 11 de agosto. Iam ocupar a sala do Conselho Geral. Aí o Ruggiero me diz, olha, o presidente do Conselho Geral é o senhor. Cabe ao senhor encontrar um caminho. Bom, aí eu fui falar com a liderança dos funcionários. E o líder dos funcionários era um senhor português muito simpático, muito competente e muito qualificado. Eu disse para eles, olha, eu estou de acordo com esse aumento. O Brasil está de acordo com esse aumento e eu já votei a favor desse. De maneira que eu concordo com a legitimidade da posição de vocês. Agora, pensem bem, se vocês ocupam a sala, vai dar a primeira página do Financial Times. E aí é que esse salário não vai sair de jeito nenhum. Nós precisamos encontrar uma outra forma.
Bom, eu e ele falávamos em português e ninguém nos entendia. Não, isso já era o primeiro saldo positivo, porque nós podíamos conversar aquilo com uma certa tranquilidade. Aí eu disse, eu tenho uma sugestão. Eu chego 15 minutos atrasado, e não é difícil. Vocês ocupam a sala. Aí eu chego. Aí eu abro a sessão. Aí vocês me dizem que vocês estão lá. Aí vocês designam alguém que fale em nome de vocês. Eu dou a palavra. A pessoa fala e depois vocês se retiram e a coisa funciona. Aí ele me diz, mas eu não sei se eu controlo a minha gente, diz ele. Eu também não sei se eu controlo a minha gente, porque também, mas vamos tentar. E assim foi. Aí eles arrumaram uma representante que era uma moça bonita, imposing, assim, 1,80m, 1,85m, uma valquíria bonita. De maneira que ela ocupou aquele espaço, tinha voz e tinha argumento. De maneira que funcionou. Assim eu tive muitas experiências e todas elas foram muito interessantes. Não vou contar todas porque senão nós não saímos daqui. Então foi muito bom. Então eu nunca pensei em ir para Genebra. Compôs-se o ministério, era possível, não era até provável, porque aí os jornais falavam, né? Quem vai para o ministério? Vai fulano. Vai Beltrano, vai Ciclano, vai o Celso para o Ministério das Relações Exteriores, etc, etc e tal. E é claro que, afinal, o Fernando Henrique designou o Lampreia, que era a pessoa que ele queria designar desde o primeiro momento. E aquilo eram nomes que foram floated. Chegou um cafezinho aqui, professor. Oba. Pronto. Então, aí ficou assim, ficou definido, ponto final. Aí veio a história de, lá no Itamaraty, quem vai para Genebra. Bom, o Abdenur, que tinha sido secretário-geral, pleiteou o cargo. Diz, olha, eu sou secretário-geral, eu entendo do assunto, etc. E tal. Mas o Felipe Lampreia não queria o Abdenur, queria um outro mais ligado a ele. Então, estabeleceu-se um dilema e levaram o assunto à consideração de Sua Excelência, ou seja, ao Fernando Henrique. Aí o Fernando Henrique disse, olha, quer saber de uma coisa? Nenhum nem outro, convida o Celso. E assim é que eu fui. Naturalmente, houve um primeiro momento de dizer, mas você tem certeza que você quer ir? Quero. Espetacular. Desculpa, professor. Vou encerrando e vou devolver a palavra à professora Nina para ela fazer um comentário final. O senhor dá uma palavra final para a gente. Antes eu queria, quer dizer... Eu só quero dar uma coisa que eu não falei da FAPESP. Eu ia dizer isso e queria também que o senhor ressaltasse. Teria muita coisa para a gente falar, né? O protagonismo do senhor no tema ambiental, a Rio 92 e tal. Mas seria bom o senhor fazer uma referência à FAPESP. E eu também queria ressaltar uma coisa para a nossa comunidade, que eu não sei se todos atentam a isso. Quer dizer, o senhor tem 3 títulos de professor emérito pela Universidade de São Paulo. Quer dizer, a própria universidade, da Faculdade de Direito do IRI. Posso estar errado, mas acho que quando o senhor teve o título de professor emérito pela Universidade de São Paulo, só uma pessoa do direito tinha tido antes, que eu acho que é o professor Goffredo. Quer dizer, o espaço disso, né, no mundo dos afetos para o senhor, professor, de ser reconhecido, né, nesse nível entre os seus pares, na sua própria casa e tudo mais. Bom, eu acho que justamente o título de emérito da USP está muito ligado às minhas atividades na FAPESP. A FAPESP foi uma grande experiência. A FAPESP, entre as responsabilidades que eu estive, é uma instituição extraordinária, porque você não tem agenda negativa, você só tem agenda positiva. Porque você está ajudando
ao desenvolvimento do conhecimento em bolsas, em pesquisas de prazo mais curto, de prazo mais longo, e numa transversalidade completa. Então, a FAPESP foi, para mim, não só uma oportunidade única de conhecimento, como também foi uma ocasião de, vamos dizer assim, lidar com uma agenda positiva. E uma agenda positiva num assunto que eu tinha interesse e que eu conhecia. Porque aí também a experiência empresarial me deu aí esta base. E também a própria experiência da Rio 92, porque a Rio 92, a Convenção do Clima, só surgiu por conta do IPCC, ou pelo papel do conhecimento na avaliação dos danos ambientais. Então, foi uma experiência muito interessante. E eu creio que procurei ajudar a USP, como procurei ajudar a Unicamp, a Unesp e todas as universidades e institutos universitários do estado de São Paulo. E eu também promovi uma coisa importante, que foi a internacionalização da FAPESP. Aí a experiência anterior de Ministério das Relações Exteriores e de política externa também me deu um respaldo especial. Então, eu creio que por conta dessas vertentes da agenda positiva e da internacionalização e do papel que isso representou para a USP, é o que alimenta esta história. Quanto ao Instituto de Relações Internacionais, é porque eu me empenhei desde o primeiro momento em criar um instituto com uma área acadêmica própria, e isso também foi um trabalho de muitos e muitos anos. Bom, e a faculdade é a minha alma mater, enfim, onde a minha identidade vem da faculdade. A maior parte da minha vida eu passei aqui. Então, isso aqui é profundo. E o título de emérito da faculdade, para a qual você deu uma grande contribuição e a Nina acompanhou, foi uma das coisas que me deu grande alegria e grande satisfação. O professor Tucci teve um papel importante nisso e o professor Floriano foi quem presidiu a sessão. Como diz o Bobbio, a filosofia do direito dos juristas é um parar para pensar os problemas que escapam do âmbito mais circunscrito do direito positivo. Então, se você pensa inteligência artificial, meio ambiente, bioética, uma concepção dessa natureza mantém atualidade. E também a ideia do direito a ter direitos, ou dos direitos humanos, como uma forma superior de convivência coletiva, com todas as dificuldades que isto enfrenta hoje, me parece um tema de permanente atualidade. Um pouco a filosofia do direito também tem, aí diz o Bobbio, uma funzione civile, não uma dimensão civil. No campo do internacional, eu sempre me ocupei da passagem de normas de mútua abstenção para normas de mútua colaboração, para lidar com a interdependência que caracteriza o mundo contemporâneo. É difícil? É difícil, mas é importante. E uma das características do direito internacional, é o que diz o Bobbio, é que ele é um direito em movimento. E a juridicidade não é um problema dogmático, mas é sempre um tema problemático. Se nós olhamos também essa convergência entre o direito internacional e a filosofia, eu creio que isso abre um caminho importante para os nossos desafios do presente. Professor Celso, muito obrigada. Foi
não só um prazer, como uma honra ter essa oportunidade de conversar aqui com o senhor para esse projeto, juntamente com o Paulo, né? E se nós pudéssemos continuar e ouvir mais umas histórias, seria um presente para a faculdade e para a memória da faculdade. Mas quem sabe a gente organiza uma segunda rodada, se a Fundação assim o permitir. Muito obrigada, professor, muito obrigada mesmo. Nina, olha, muito obrigado, muito obrigado. Eu custei um pouco para aceitar, não para aceitar o convite, mas para marcar a data, porque uma entrevista desta é sempre uma tentativa de explicar o seu caminho e se fez sentido e se faz sentido, o que é sempre um desafio. Mas foi muito bom poder fazer essa entrevista cercado pelo afeto e pela compreensão de vocês e aqui com o seu apoio e o apoio da Fundação Arcadas e com a nossa querida vice aqui me olhando com um olhar generoso. E parabéns para a Fundação que está realizando esse projeto de memória que é fundamental. Aí eu acho, eu já dizia Santo Agostinho, que a memória é a sede da alma. Então, estas entrevistas são um pouco a sede da alma da faculdade.